Olá, sejam bem-vindos ao Systems Talk. Nós estamos recomeçando o nosso podcast. Essa é uma nova temporada e vamos começar já em grande estilo. Nosso bate-papo de hoje vai ser muito interessante. Tá? Eu sou o Diego Rangel, sou diretor de comunicações aqui do Encose e junto comigo vai estar o Bruno Soares. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Systems Talk. Meu nome é Bruno Soares. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sou voluntário da diretoria de comunicações do Encose e espero contribuir bastante aí com os nossos bate-papos. E o nosso convidado de hoje é ninguém menos que o nosso presidente do Encose, Ricardo Moraes dos Santos. O Ricardo, ele é head do Departamento de Systems Engineering da Embraer. Ele também é, como já falei, o presidente do Encose Capítulo Brasil. Tem mais de 8 anos de experiência em aviação comercial e tem trabalhado há mais de 2 anos no escritório de engenharia-chefe em programas de defesa e segurança na Embraer. Trabalhou na família de aeronaves E-Jets primeira e segunda gerações. Entre 2017 e 2019, esteve envolvido em estudos de sistemas de aeronaves não tripuladas, mobilidade aérea urbana e voo autônomo. Com Scott Jackson, ele escreveu o livro Systems Approach to the Design of Commercial Aircraft. E ele é uma referência na área. Então, seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Prazer é meu aí, né? A gente está aqui no horário aqui, gravando aqui à noite, no nosso podcast. Então, a primeira oportunidade também é de estar aqui com vocês. Agradeço o convite, né? A oportunidade que a gente teve no dia a dia aí não é fácil, mas imensamente feliz de estar começando, retomando aí, né, à frente do Systems Talk. Espero contribuir um pouco aí com um pouco de conhecimento que eu tenho na área, tentar trazer aí as visões aí para contribuir aí à disseminação da Systems Engineering, né, como a gente fala, né, engenharia de sistemas. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Não, que isso com certeza vai ter uma contribuição enorme. Eu acho que... E assim, quando a gente estava tentando, quando a gente começou nossas reuniões, como é que a gente vai começar? Como é que a gente vai retomar o Systems Talk? E a ideia que surgiu foi, vamos começar do básico. Vamos aquela coisa, né? Aproveitando que estamos aqui na época de Copa do Mundo, vamos botar a bola no chão e olhar, e vamos começar do básico, porque tem muita gente ainda que não sabe o que é engenharia de sistemas ou fica muito confuso em relação a esse termo. Então, Ricardo, eu te pedi aqui, e eu até fiz essa brincadeira, eu falei, Ricardo, como é que eu explico engenharia de sistemas de uma maneira que até a minha avó entenda o que eu faço? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Uma das questões que aí o pessoal olha, né, os conceitos aí de engenharia de sistemas, os handbooks aí do Encose, todo o material envolvendo engenharia de sistemas, é um paradigma, assim, nessa explicação mais fácil, né? Porque ele tenta trazer, ao mesmo tempo, um gerenciamento da complexidade através dos seus processos, né? E, assim, como explicar isso de forma fácil, né? Então, assim, não é uma verdade, né? Mas como eu tento colocar aqui, assim, qual é a minha percepção do tema. A engenharia de sistemas, eu entendo, assim, que é uma gama aí de maneiras, né? De meios para que a gente organize não só os projetos, né, que a gente tem, onde está inserido, independente da empresa, o tamanho da empresa, pode ser uma padaria, uma loja que você tenha, né, e eu vou falar um pouquinho disso aqui também, porque, nossa, mas uma loja, né, você está falando de empresas, eu pensei que era de aviões, de navios, sistemas como satélites, não, é aplicável para qualquer tamanho de negócio, ou serviços, né, que gerem produtos ou serviços mesmo, né. Então, é basicamente uma gama de processos ou atividades, né? Esses processos podem ser chamados de atividades, que muitas vezes as pessoas acabam até fazendo, né, de forma aí, no dia a dia, com a experiência, vai aprendendo com aquele negócio que ela tem na mão, né? Com a experiência das pessoas dando opiniões, mas de uma forma a organizar essas atividades para extrair o máximo da eficiência daquele negócio, né? Considerando o tamanho desse negócio e onde ele está inserido, né? Na comunidade que ele está inserido, para quem é o cliente que ele tem que atender, né? Que se eu preciso de tantas atividades que precisam complexas ou não, mas é uma forma de organizar, ter uma disciplina, né, das atividades, e uma vez que eu tenha essas disciplinas, essa organização, eu possa
me projetar melhor para antever planejamentos futuros, né? Previsões aí de mercado. Então, eu começo a ter uma eficiência melhor no meu gerenciamento de negócio, né? Então, é uma tentativa que eu faço para explicar Systems Engineering, né? É uma maneira de você se organizar melhor através de umas metodologias ofertadas, né, por esses processos, das atividades, basicamente, que a gente até tenha, ou que eu possa vir a identificar novas maneiras, né, de executar aquela mesma atividade de uma forma mais eficiente, como uma técnica, ou algum insight novo ali daquela proposta de conceito, considerando que eu vou ter esse negócio ou esse produto por um tempo, né? A gente chama ciclo de vida, né? Por um tempo, né? Eu preciso criar algo, além de criar, eu preciso que seja bom, né? Para que a pessoa use, mas eu preciso também pensar em como mantê-lo, né? Para aquela pessoa ficar feliz, para aquele cliente voltar na minha loja, ou para aquele produto não ter problema, e aí satisfazer no final aí a pessoa que vai usar, o cliente, como a gente fala, né? Então, essa é um pouco a maneira que eu tento no bate-papo tentar explicar, né? Organizar as atividades, considerando que essas atividades ou produtos são criados e eu preciso mantê-los, na finalidade de satisfazer uma necessidade, uma oportunidade, e no final que o cliente e a gente fique feliz, né? Então, acho que essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Acho que esclareceu bastante. Pô, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Até pegando esse gancho que você falou sobre, né, a engenharia de sistemas, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de negócio, a qualquer tipo de sistema, realmente tem uma abrangência muito grande. E aí, pegando esse gancho, eu queria te perguntar quais seriam os principais campos de atuação de um engenheiro de sistemas no dia a dia. Maravilha. Até aproveitando, né, dando enfoque também, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de produto, sim, pode ser aplicado, né, porque assim, uma das grandes características aí da engenharia de sistemas, acho que de qualquer outro também processo, filosofia, né, metodologia, vamos dizer assim, que se preze, assim, o primeiro momento, assim, ele te dá uma gama de ferramentas, né, vou tentando colocar numa linguagem mais informal aqui no nosso podcast, de ferramentas que seriam os processos, para que você use à medida de que você conhece o negócio. Olha, se eu tenho uma padaria, eu vou usar uma, duas, três atividades. Se eu tenho uma empresa que faz aviões, eu vou ter que usar muito mais coisas, vamos supor assim. Então, a gente chama isso de uma adaptação de uma caixinha de ferramentas que nos é ofertada, uma vez que eu conheça mais o meu negócio, né? Então, eu conheço ele, eu estou inserido naquele contexto, eu vou usar coisas mais simples, que, para mim, satisfaz uma maneira de eu me organizar melhor e ter uma eficiência no atendimento do meu cliente ou da própria minha atividade, para eu ter uma lucratividade também, né? Agora, a questão da atuação aí do engenheiro de sistemas, né, nesse dia a dia, uma vez que a gente falou desses negócios, para a gente ter um pano de fundo, né? Esses negócios diferentes. Em grandes empresas, obviamente, a gente vai ter áreas de engenheiros de sistemas, a própria engenharia de sistemas, divididas entre engenheiro de sistemas, a gente vai até falar um pouquinho mais também de a conexão aí da gerência de projeto, né? Mas nem sempre precisamos ter áreas, né? Vamos dizer assim, empresas menores ou empresas que, por exemplo, que a gente falou até de padaria e tal, às vezes a gente não tem essa divisão, não tem uma... então, o conceito que é importante, né? Às vezes o próprio dono, o próprio administrador ali daquele pequeno negócio, ele vai atuar ali, né, como um engenheiro de sistemas, né? Tendo essa organização de atividades, tendo esse pensamento, vou falar um pouquinho disso também, esse pensamento de forma sistêmica, né? Assim, olha, se eu fizer isso, o que pode me acontecer no futuro, né? Pensar nessa causa e efeito, né? Assim, o que eu estou inserido, quais são as restrições desse meu negócio. Ele começa a ter um pensamento um pouco mais sistêmico, que a gente fala assim, né? Não apenas ali para viver o dia de hoje para pensar da manhã amanhã, né? Então, ele começa a ter um planejamento melhor, um estímulo melhor disso. Então, a atribuição do engenheiro de sistemas para pequenos negócios, às vezes, é feita pelo próprio dono, pelo próprio administrador. Em empresas maiores, que vai ter essa condição, né, ela consegue ter áreas dedicadas para isso e capacitações desse profissional, né? E um trabalho desse profissional no dia a dia, basicamente, eu chamo, assim, aqui simplificando aqui a linguagem, para começar,
Eu falo que ele é um tradutor de mundos, vamos dizer assim, né? Ele começa a ser um tradutor de mundos. O que eu quero dizer isso, né? Dentro de uma grande corporação, de um governo, de uma instituição, existem várias perspectivas diferentes para o mesmo trabalho, né? Vamos dizer assim, para objetivos que aquela instituição quer alcançar, mas com perspectivas locais. O que eu quero dizer com isso, né? Então, tem áreas financeiras, áreas de recursos humanos, áreas de engenharia, áreas de suprimentos, entre outras áreas. Em negócios menores também tem, né? A logística, o suprimento, né? Mas aí, como eu disse, às vezes as mesmas pessoas fazem diferentes atividades e as perspectivas são diferentes quando você tem mais pessoas, né? Então, a gente tem que buscar o mesmo objetivo, né? Só que, poxa, às vezes tem muitos conflitos. Olha, eu acredito que isso aqui não é o que tem que ser feito. Eu acredito que isso aqui não é o que tem que ser feito. E aí a tendência, né, é você tentar puxar os benefícios para a sua atividade ficar melhor, né, para a sua vida ficar melhor ali onde você está atuando. Né? E nem sempre essa é a melhor expectativa numa visão global, né? Que a gente volta naquela questão do pensamento sistêmico. O que é melhor para a empresa como um todo? Às vezes a minha área ser penalizada em relação a alguns momentos, ela traz um benefício, porque outras áreas vão ser agilizadas e vão ter priorização para o benefício global da empresa, né? Então, essa tradução entre a compreensão de uma área com a outra, né? Olha, a gente precisa fazer isso por esse ideal maior, por essa questão maior, essa proposta de valor da empresa, essa questão do projeto integrado, ela precisa que a gente faça esse momento agora, dê uns passos atrás, agora a gente vai ter que esperar esse momento, não podemos investir nisso agora. Então, assim, com uma linguagem mais fácil, né? Dentro de uma linguagem que a gente consiga acessar aquela área, porque algumas áreas técnicas têm sua própria cultura, né, a sua própria maneira de ser, e nem sempre uma outra área pedindo alguma coisa pode trazer uma questão de imposição, competição entre áreas, né? Então dificulta bastante o trabalho de integração, que é uma grande marca aí do dia a dia do engenheiro de sistemas, né? Essa tradução de mundos, né, nada mais é que a integração, né? A integração das coisas, né? Porque aí a definição de sistemas, basicamente, né? Ter áreas ou elementos que a gente chama dos sistemas, que se conversam entre si, né? Ou ter uma integração entre eles, né? Aí a gente vai ter a formação aí de um sistema, né? E aí precisa ter essa figura do integrador. Então, eu acredito que o dia a dia do engenheiro de sistema passa muito da questão de integrador, né? Ele é visto como integrador, um tradutor, um facilitador, né? Com bastante ferramentas ali na caixinha, né, para ajudar, né, que aí são os processos, a engenharia de sistema, de como fazer isso em diferentes níveis organizacional, tanto no aspecto de negócios, tanto no aspecto de produtos, tanto no aspecto de serviços, aspectos humanos, né, até a atuação do engenheiro de sistema vai até no nível de recursos humanos, né, na empresa como um todo. Então, assim, como eu digo sempre para quem começa essa carreira, né, assim, poxa, todo mundo já começa, sim, eu sei que tem que trabalhar nas integrações, mas o engenheiro de sistema é o cara que integra. Mas a primeira integração que o engenheiro de sistemas faz na vida dele, e precisa ser assim, e aprender muito, e vai robustecer a carreira dele, é integrar pessoas, que é a coisa mais difícil que tem, né? Porque tudo depende das pessoas, e os sistemas vão sair, as integrações vão sair mais fáceis, os projetos vão se facilitar. Essa é a grande dificuldade, e é o dia a dia aí do engenheiro de sistemas. Conversar, colocar as pessoas das áreas aí na mesma perspectiva, né? Cada um com seu contexto diferente, né? Entendendo bem maior que a gente precisa levar essa consciência. Então, é um pouco do dia a dia do engenheiro de sistemas. Né? Maravilha, Ricardo. Muito obrigado. Isso na verdade, já ajuda bastante a esclarecer um pouco do papel do engenheiro de sistemas no dia a dia, não só em relação ao campo de atuação, mas também as principais atividades, como você bem disse aqui para a gente. E aí, até puxando um pouco, pegando um pouco esse gancho, eu queria perguntar para você qual seria a diferença, então, de um engenheiro de sistemas entre a engenharia de sistemas e o gerenciamento de projetos, porque são dois conceitos que com alguma frequência eles se confundem. Então, acho que seria uma boa oportunidade de pegar esse gancho para a gente tentar esclarecer essa diferença. É uma diferença, assim, vamos dizer assim,
os dois papéis, eles são necessários e são complementares, e às vezes são até feitos pela mesma pessoa, como eu falei, empresas menores, às vezes você está com um chapéu de gerente de projeto, gestor de projeto, e você às vezes muda para uma gestão mais técnica, né, de engenharia de sistemas, então você acaba fazendo. Em empresas maiores você tem departamentos, né, de gestão de projetos, departamentos de engenharia de sistemas, dentro da engenharia. Então depende muito da possibilidade que você tem de estruturar a sua empresa, né, baseado, porque aí você cita as pessoas também e tal. Mas a grande questão, essa pergunta, ela é bem comum nesse termo, né, porque quando você começa a olhar as atividades, o dia a dia, né, você fala, pô, eu vou integrar as pessoas, vou olhar orçamento, vou olhar a parte de negócios, aí você fala, poxa, mas não é a gestão de projeto que faz isso, né? Sim, né, a gestão de projeto, ela faz isso também de uma forma mais ampla, no sentido do projeto como um todo, né? Assim, um olhar um olhar mais administrativo daquele projeto inserido. E o projeto, a grande diferença é o tempo, né? Assim, eu dou esse exemplo, que é também o mais comum ser usado, é que o projeto, por definição, ele tem um tempo ali no começo, meio e fim, né? Vamos dizer assim, começa esse projeto, o ciclo de vida dele é durante esse período. O ciclo de vida de gestão, né, de engenharia de sistemas, ele é um ciclo muito maior, porque quando eu faço um sistema, ele não vai apenas na época do projeto que ele é concebido, ele foi ali desenvolvido, monitorado e depois ele foi entregue. Né? Ali acabou um ciclo de vida num projeto. Né? E aí entra outras atividades que não estão ali na questão da gestão de projeto, né? Outras atividades da empresa de se manter esse produto, esse serviço. E aí é o ciclo de vida que diferencia bastante a gestão, né, do gerente de projeto com a gestão aí do engenheiro de sistemas. Eu dou um exemplo muito claro desse ciclo de vida maior, são os próprios aviões. Né? Eles têm um ciclo de vida que fica durante mais de 35 anos, 30 anos, e a gente precisa fazer a gestão do ciclo de vida, né, durante esse período, inclusive até ele ter o disposal, que a gente fala, né? Ele ser desmontado, ele ser tirado de operação, e a gente tem que, inclusive, ter esse cuidado lá, né? Como que ele vai ser desmontado, como que essas peças vão ficar no meio ambiente, se ele tem algum componente. E aí, nesse momento, essa gestão do ciclo de vida é feita através já do produto ou serviço operacional. O gerente de projeto vai estar tocando outros projetos, né, concepção, fazendo outras atividades, porque o ciclo de projeto é menor. E aí, a conexão durante esse período inicial de projetos, engenheiro de sistemas, ocorre muito numa sinergia enquanto o gestor de projeto está olhando toda a parte administrativa de um aspecto muito maior que o engenheiro de sistema, o engenheiro de sistema ou ajuda no aspecto da maturidade daquele serviço ou produto, em relação à gestão técnica, né? Olha, eu conheço tecnicamente mais profundamente aquele produto, né? O gerente de projeto, ele vai mais no acompanhamento de macroatividades, ele não consegue, às vezes, um detalhamento de algum subsistema ou uma tecnologia para ver os riscos associados, se isso tem um impacto no projeto em relação ao financeiro, e esse papel do engenheiro de sistema é trazer essa visão da gestão técnica para apoiá-lo na gestão do projeto durante o ciclo de vida ali da gestão do projeto. Então, é importante as duas figuras nesse sentido, porque se não tiver essa gestão técnica, às vezes de forma um pouco mais profunda, os riscos de gestão de projetos são subestimados na parte de serviços e produtos, que eles ficam cada vez mais abertos, né, vamos dizer assim, então o risco é maior, porque se eu não tive a profundidade para entender um pouco tecnicamente daquele projeto, né, mas o gestor de projeto vai lá e pergunta para os desenvolvedores. Aí acontece aquilo que eu acabei de falar no início, né? Os desenvolvedores vão colocar suas premissas locais, né? E aí não tem essa tradução da componente da entrega do serviço integrado de forma global, qual é o risco associado, se a gente está atendendo uma proposta de valor, né? Eles vão colocar uma visão mais local, pode inflacionar ali esse risco, né? Ou pode subestimar demais o risco, porque as visões vão ser desintegradas. Então, é essa contribuição do engenheiro de sistemas, de uma gestão técnica, um ciclo de vida, inclusive, depois maior para garantir uma eficiência com o cliente durante o período de uso. É a contribuição do engenheiro de sistemas para a conexão aí da parte de gestão de projetos, da minha visão de como eu enxergo essa atuação dos dois campos. Ô, Ricardo, enquanto você fazia a sua explicação, eu estava aqui pensando, né? Eu gostei muito desse termo que você utilizou, do tradutor de mundos, né? Realmente, qualquer projeto
que tem um nível de complexidade, ele envolve uma série de partes interessadas, cada um com seus objetivos, suas visões, muitas vezes conflitantes, né? E o engenheiro de sistema ele se coloca nessa posição de traduzir, de fazer a ponte, a ligação. Outro dia eu li em algum lugar, não vou lembrar agora a referência, né? A engenharia de sistemas como sendo a cola de todas as disciplinas. Sim. Tudo bem. Mas assim, na sua opinião, já que a gente já tem esse entendimento da importância da disciplina, o que você acha que ainda falta hoje para talvez a gente ter uma cadeira de engenharia de sistemas em todos os cursos de engenharia, que venham a facilitar esse tipo de abordagem no futuro, né? Quando nós tivermos equipes multidisciplinares trabalhando, que hoje em dia é muito comum. O que você acha que ainda é o que vai fazer o mercado de trabalho ou a formação acadêmica despertar para essa realidade? Bom, na minha opinião, né, assim, vou deixar bem no meu entendimento, né, as universidades ou academias ou instituições que sejam, né, ensino e tal, elas reagem a necessidades, às vezes, de empresas ou mercados e tal. Então, muito das empresas estarem também demandando esse profissional, né, de uma forma maior, né? E aí você fala, poxa, mas isso que você me explicou de integradores, de tradutores, é uma coisa que se fala nas empresas e é o que o mercado está pedindo hoje, né? Nas complexidades, nos modelos de gestão de negócio que estão cada vez mais complexos, isso é muito necessário, né? Mas a filosofia da interpretação do que eu falei aqui de, poxa, um gestor de maturidade técnica, um integrador, um tradutor de mundos, que apoia, ela não é compreendida, né? Com esse termo, né, engenharia de sistemas, ela é adaptada ao gerente de projetos. Muitas das vezes, ele se espera disso, essa carga dele, mas ele não tem essa capacitação técnica ou todas as metodologias de engenharia de sistemas para conduzir essa gestão, né? Então, ao invés disso, é muito contratado gerentes de projetos, e dão essa carga para ele, esperando que ele faça esse papel. E aí tem uma tendência de puxar muito para a questão mais de gestão de projeto, né, nos guias de PMBOK, todas essas questões que a gente comentou um pouco, e fica sempre carente, né, um pouco a gestão de técnica mais nova. Deixando de lado, né? Acaba deixando até um pouco de lado o aspecto técnico. Isso, porque assim, se você for falar assim, poxa, mas eu preciso definir requisitos. Mas um gestor de projeto faz isso, né? Ele faz business analysis, faz muita coisa. Sim, ele faz, mas com qual aspecto, né, do projeto? Como um todo, ele vai fazer todas as técnicas de licitação de requisitos também, mas como eu falei, local, sem as traduções, sem compreensão integrada, ele vai perguntar para as disciplinas isoladas, ele vai perguntar para as áreas, ele vai fazer tudo isso departamentalizado ou localmente por tecnologia. E essa visão da entrega de valor que acontece justamente porque ocorre a integração das coisas, aí o valor emerge, né, como a propriedade que a gente tem na característica de sistema, ele não vislumbra esses riscos da complexidade surgem nessa integração. E eles são omitidos, né? Não por falha da gestão do projeto, mas por uma característica que ela não cuida. E aí ela vai, a parte técnica que eu faço, eu só consulto as áreas. Mas a integração das áreas, né, com os riscos de complexidades que surgem nessa integração, em geral, são o que a gente acaba vendo o que acontece, problemas de grandes empresas. Olha, não esperava que isso acontecesse. Esse efeito ali no final eu não projetei, porque para mim ia dar certo. Por quê? Porque as projeções foram por partes, né, de áreas que colocaram seus problemas sem considerar outras áreas, ou consideraram que ia dar tudo certo sem considerar outras áreas. Um exemplo claro disso tudo vai dar certo no desenvolvimento, no design, ou da implementação do software ou equipamentos, sem considerar a área da cadeia de suprimentos, de fornecimento. Então, assim, são coisas que, às vezes, não são pensadas de forma integrada para avaliação de risco melhor, né? E aí, voltando aqui, para não sair do foco na academia, ela reage a isso. Então, eu preciso de pessoas técnicas para os desenvolvimentos locais, então, eu preciso de engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, que seja, né, na engenharia, vamos dizer assim, e ela reflete essa departamentalização, né, essa dissecação da integração. Você não encontra uma disciplina integradora nas engenharias. Algumas engenharias
tem aquelas disciplinas que a gente é muito mais engenharia de produção, às vezes eu já vi algumas universidades que tem o desenvolvimento integrado do produto, mas muito do ambiente que atua, né? Você vai ver muito aqui no setor aqui do Sudeste e tal. Por alguma necessidade surgiu essa disciplina, mas não é uma característica. Ela tem o mesmo reflexo das partes de engenharia, né? Se você perguntar assim, tem um curso de engenharia na universidade? Você vai falar assim, tem, mas não tem, né? Você vai ter um curso de engenharia elétrica, computação, você vai ter pelas especialidades. Então, o próprio curso estimula a gente pensar localmente, né? Então, e é natural, isso faz parte, não é que não precisa disso, precisa, mas a gente não vê essa necessidade além da gestão de projeto, né? Como eu falei assim, poxa, e a integração técnica, né? Se eu tiver uma pergunta ali, o engenheiro elétrico, né? Poxa, ele é um distribuidor aí, né? Vamos dizer assim, das potências para N sistemas. Qual é o impacto desse na integração de tudo, né? Às vezes ele só pensa nas especialidades da elétrica, né? Ele não consegue ter essa visão, né? Como que vai chegar um tradutor e falar assim, poxa, e aí, o que vai acontecer? Olha, você precisa considerar isso aqui na sua geração de cargas. As questões vão acontecendo depois, né? Testei, agora descobri que eu preciso mais, aí é aquela questão, né? Deixei para depois, vou ter que mudar bastante, o custo vem, não me dimensionei para isso, né? Então, essa necessidade, ela existe, ela é grande, mas a percepção que isso é feito pelo engenheiro de sistemas, ela não é clara. Isso tem por essa confusão que vocês me perguntaram no início, né? Poxa, não é a mesma coisa de gestão de projeto, mas por ter essa confusão, a atribuição acaba caindo, se eu tenho um gerente de projeto, ele vai fazer essa integração de tudo, né? E isso não ocorre, na verdade, porque ele não tem a capacitação ou as ferramentas através da gestão de projetos para fazer essas atividades. Não é que ele não possa fazer, mas ele não é capacitado para essas atividades, né? Então, aí a gente pode ter uns problemas que a gente vai identificando, né? E aí, as recomendações são, né, INCOSE Brasil, INCOSE Internacional, como a gente difundir que isso é necessário, convencimento, porque a perspectiva é essa, né? Se você chega em algum local para começar a falar de engenharia de sistemas, a primeira resposta, ou a maioria das vezes, ou sentimento, é que isso já ocorre, já é feito. Tem que conversar com todo mundo? Isso aqui já é feito, tem um gestor de projeto, tem um escritório lá de PMO lá que já faz isso, né? Mas em que sentido que nós estamos falando de integração? Essa granularidade do conceito, às vezes fica perdida no dia a dia, né? Da entrega, do negócio, ela é subestimada. Perfeito. Então, assim, eu achei interessante, né, o que você falou agora, uma coisa que você citou foi assim, isso gera alguns problemas. Será que você conseguiria, por exemplo, dar exemplificar uma situação, um problema que você já vivenciou e que o fato de você ter a formação de engenharia de sistemas, conhecer as ferramentas disponíveis para um engenheiro de sistemas, fez com que você solucionasse o problema? Sim. Como eu disse, né, para vocês, trazendo de novo um exemplo, assim, nesse apoio ao projeto como um todo, né, que a gente fala assim, no aspecto de engenharia, esse fator de olhar a integração, conseguir projetar a causa e efeito no contexto que ele vai operar lá no futuro, é uma das ferramentas, vamos dizer assim, né, uma metodologia, uma forma, uma perspectiva de engenharia de sistemas, né, que é muito forte. E aí, que é baseada aí no pensamento sistêmico, uma das competências core, né, que o INCOSE traz aí no seu framework de competência, né, que é o princípios básicos antes para você começar o estudo de engenharia de sistemas, que eu vou explicar agora engenharia de sistemas, a gente explicou no começo um pouco mais informal, eu vou tentar entrar um pouco mais conceitual aqui, né? Engenharia de sistemas aí, ela é baseada em teoria de sistemas, né? Ela vem antes, né? A teoria de sistemas nasceu antes aí um pouquinho da engenharia de sistemas, aí vem a ciência de sistemas, né, que estuda fenômenos naturais, sistemas naturais, né, que a gente sistema solar, outras coisas, que já existiam antes, esses estudos existiam antes. Né? E a teoria de sistemas, que nasceu primeiro, né, tanto lá com o biólogo, nosso amigo lá, o Walter Lanfe, depois veio a teoria geral de sistemas, ela culminou, né, nessa questão do pensamento sistêmico também. Né? Assim, poxa, eu preciso ter uma perspectiva de olhar diferente. Né? E essa palavra sistemas, na frente de Systems Engineer, ela vem disso muito, né?
desse approach, vocês aí devem ouvir por aí, né? Que muitos livros, muitos papers falam Systems Approach. Não sei se vocês já viram isso por aí nas literaturas. Demais. Bastante. O que significa isso, né? É o approach da teoria de sistemas, do pensamento sistêmico, para para um negócio, ou um modelo, ou algo que eu preciso fazer, né? Por exemplo, eu ter o approach de pensamento sistêmico, teoria de sistemas para engenharia, eu tenho, então, Systems Engineering. Né? Então, assim, eu preciso usar a forma e a perspectiva de pensar diferente, que a gente acabou de falar. Esse olhar integrativo, olhar de forma sistêmica as coisas que estão acontecendo, inserida num contexto que pode me influenciar. Trazer essa visão para a engenharia minimizaria e minimiza, né, no meu dia a dia de trabalho, essas questões que a gente acabou de falar da academia, das visões locais. Então, eu ter essa característica trabalhada através do INCOSE, do estudo através das competências core do pensamento sistêmico, de teoria de sistemas, que é um embasamento para começar a estudar engenharia de sistemas, e consegue trazer muito apoio, né, no dia a dia nas empresas, onde os especialistas estão fazendo as visões locais. Então, eu consigo ajudar ali no trade-off, onde uma área quer otimizar uma perspectiva, minimizar um risco, né? Outra área não está considerando aquela influência daquele estudo que está acontecendo numa área, podendo até estar fazendo o mesmo estudo, né, por exemplo, com essas competências que eu acabei estudando e que o INCOSE me traz, com engenharia de sistema, eu consigo otimizar, né, essas áreas, integrá-las de melhor, para ter uma melhor eficiência ali no custo, na efetividade da tecnologia, no dimensionamento de recursos de engenharia. Todos esses benefícios a gente consegue trazer através de engenharia de sistemas junto ao gestor de projeto, que aí ele vai ter um dimensionamento melhor do custo orçamentário daquele projeto, né? Como ele pode ter um buffer melhor nas atividades, eu conseguindo fazer uma realocação das pessoas melhores, porque, já sei que eu vou ter que dar um atraso naquela área, porque o que output a outra área não consegue processar, porque eu tenho uma visão do que eu estou vendo, essas questões integradas, né? Junto com eles. Então, esse dia a dia, esses benefícios, que eu estou falando de uma competência core, que ela é basicamente de uma perspectiva de fundamentos, né, para engenharia de sistemas, não estou nem falando dos processos técnicos, de gestão, a gente nem entrou nesse aspecto ainda, mas se eu não tiver isso sedimentado, eu não vou fazer o nome aqui, né, o Systems Engineer, eu não vou trazer essa perspectiva de olhar como sistema as coisas, e não como partes, para fazer a engenharia um pouco diferente, para trazer esse benefício. Então, se eu tiver um pensamento analítico apenas, né, olha, eu preciso olhar no detalhe todas as coisas, tá? Esquecer da integração, eu não estarei fazendo System Approach para engenharia, então eu não estarei fazendo Systems Engineering. Né? Às vezes a gente confunde, estou fazendo, eu já vi essa atividade, é só fazer a verificação e validação de requisitos. Sim, qual é a diferença de fazer a validação e verificação de requisitos? Integrada. Fazer a gestão do processo técnico de uma área lá, ok, não é só de uma área, integrada. Então, essa visão vai sempre trazer a questão integrada. Que é onde acontecem muitos problemas, né? E assim, você falando, Ricardo, até a gente entende tudo mais, mas acho que não transmite a dificuldade que nós temos, né? Às vezes, de ter essa visão integrada, né? Esse exercício de ter um pensamento sistêmico, de ter uma visão sistêmica, ele assim, na minha opinião, é uma coisa um pouco diária, porque, na verdade, nós somos treinados o tempo todo para raciocinar ao contrário, analítica. Exato. E a gente foi não só treinado, a gente foi aculturado, né, assim, desde sempre, né? Qual é o primeiro passo que a gente faz quando criança, né? Se te dá um carrinho, você vai lá, desmonta as rodinhas lá para ver como que funciona, tenta montar de novo. Aí você fala, carrinho, essa aqui é a roda, tal, você tenta desmontar para entender como ele funciona. E esse pensamento sistêmico é diferente, né? Eu tento ver ele como um todo, né? Ele só vai entregar o valor de eu brincar com ele se ele estiver montado. Eu não consigo brincar se ele estiver desmontado. Né? Porque a graça inteira, a minha felicidade vai ser eu brincar com o carrinho. Né? Não, para o engenheiro a felicidade é desmontar, né? Mas eu, como criança, ainda não sou engenheiro, eu sou curioso, né? Às vezes é legal eu desmontar, mas ele vai ficar quebrado, eu não vou ter mais o carrinho. E aí, né, a gente precisa dos dois pensamentos, né? Então, nem todo mundo
da engenharia, ou que seja qualquer área, né? Se na medicina, na indústria de óleo e gás, que seja, né? Hoje tem vários lugares de engenharia de sistemas, e ela não é uma questão única para engenharia, como eu falei, o Systems Approach pode acontecer em vários lugares, né? Como eu falei, em um escritório de advocacia, numa padaria, pode acontecer em qualquer lugar, o pensamento sistêmico. A gente precisa dos dois pensamentos, né? Porque qual é a questão, né? Nem todo mundo vai ter essa facilidade. E a gente precisa treinar essa facilidade, né? Assim, essa percepção. Porque nada mais é que eu tentar fazer abstrações, né? Que sistema nada mais é que uma abstração. Na verdade, o sistema não existe. Se eu for olhar lá, no meu caso, lá no avião montado, vai ter um monte de cabo, um monte de fio lá. Assim, você não fala, isso aqui é o sistema tal. Você não consegue identificar diretamente, assim, né? Algumas coisas assim, mas ele vai ter um monte de coisa conectada lá. Então, eu preciso usar essas abstrações por outro fator, que aí a gente entra em outro campo aqui, que não é nem da engenharia, por uma limitação humana, cognitiva da minha parte. Eu não consigo entender coisas se eu não usar essas abstrações. Então, assim, para facilitar coisas que estão cada vez mais complexas, se eu olhar detalhamento de componentes de baixo nível e colocar todos eles combinados, imagina a exponencialidade que vai dar lá. Se eu quiser fazer uma análise de ponta a ponta, eu nunca vou acabar, nunca vou entender o que está acontecendo. Então, eu preciso usar abstrações, ou seja, o pensamento sistêmico, para olhar com um pouco mais acima, entender assim, uma questão, poxa, eu não preciso olhar detalhes, eu preciso fazer uma síntese, olha, isso aqui, vou brincar com o carrinho. Se ele não estiver funcionando, vai acontecer isso. Então, quando é essa contribuição desse pensamento? Em algumas fases, principalmente fases de conceito, quando está muito complexo, gerenciar isso, eu também vou precisar da pessoa que tem um pensamento analítico, porque quando eu tiver um problema, eu vou precisar desdobrar, entender aquele problema no detalhe, eu preciso de alguém que faça essa análise. Vai lá para mim, chega, faça análise, entenda o que está acontecendo com aquele componente, com aquele item, e ele vai me dar um retorno para voltar, tentar fazer o que a gente chama de síntese, né? Que é essa integração. E falar assim, poxa, agora está contribuindo de novo para aquela questão, isso aqui influencia outras partes, né? Então, assim, o pensamento sistêmico, ele não é uma coisa trivial, né? Eu falei aqui, como você falou, parece trivial, não é. Porque todos os dias a gente é estimulado ao contrário. Então, olha, se preocupe com esse problema. Mas eu preciso saber com esse problema, de onde vem esse problema? Em geral, se você fizer essa pergunta, muitas vezes você já é questionado. Não, resolve aqui. Já é colocado assim para você, né? Então, assim, se você já fizer perguntas do porquê das coisas, muitas vezes você vai ser confrontado para isso. Não, isso aqui você não quer abraçar o mundo, você precisa resolver o problema. Né? Então, assim, por isso que eu falo, o dia a dia do engenheiro de sistemas também é um dia a dia de evangelização, todo dia você tem um convencimento de falar para as pessoas, eu preciso entender, eu preciso de onde vem que vem o problema, nem sempre aquele problema é o que eu preciso resolver, porque ele pode ser um efeito, ele é um sintoma, as pessoas às vezes não identificam o problema, identificam sintomas ali, querem resolver sintomas e vai recorrentemente acontecendo aquilo, porque não estou olhando, entendendo da onde está vindo aquilo, né? Então, assim, não é trivial essa questão do pensamento sistêmico, né? Nem todo mundo, não é do dia para a noite que você consegue isso, né? Então, uma dica que eu dou bastante, que me ajudou bastante nisso, né? Não estou dizendo aqui que eu tenho essa capacidade imensa, eu estudo todos os dias, tento me exercitar esse pensamento todos os dias, é bastante um exercício que eu faço, né? Bastante tentando jogar xadrez, por exemplo. Eu gosto de jogar xadrez, não sou um bom jogador, não é para isso que eu jogo. É para justamente pensar à frente nas conexões que eu posso fazer, no posicionamento projetado das coisas. Né? Então, isso me estimula bastante a exercitar meu cérebro contra aquele negócio. Mexi ali, vou ver o que vai dar. Obviamente que perdi o jogo. Então, assim, essa questão, assim, pode você mexer ali, mas antes disso tem que ver isso, se vai acontecer isso. Então, assim, pense nas peças como áreas da sua empresa. Se eu mexer aqui, meu peão que é de suprimentos, ele não vai me proteger minha dama, que é engenharia, vamos supor assim, então eu não vou estar suportado, eu vou perder, a engenharia vai morrer. Né? Então, assim, ele me ajuda nessa analogia bastante no exercício diário contra a minha própria formação, né? Que é todo dia a gente é estimulado a pensar analiticamente. Então, é uma sugestão que eu dou, que me ajuda bastante. Um exercício de pensamento sistêmico jogos desse tipo, né? Jogos de você projetar conexões e dependências de causa e efeito. Isso vai te estimular a pensar diferente.
Quando você vai resolver um problema local, assim, se eu fizer isso, depois eu vejo o que dá, depois eu resolvo. Se eu for só atrás tentar resolver o problema, você cada vez mais vai se acomodando no pensamento analítico, né? Que sim, eu preciso, quando acontecer o problema, e vai ter, também resolver. Mas assim, ok, como que eu vou gerenciar melhor isso para evitar isso, né? Não evitar, aqui minha palavra evitar, ela é forte um pouco, mas na forma de gerenciar melhor para que isso ocorra com a menor frequência. Eu tenha menos trabalho, menos custos envolvidos. Por quê? Porque agora eu consigo projetar coisas na frente, consigo parar para pensar, e não preciso de detalhes ainda para fazer isso, né? Então, é uma coisa que não é trivial, tá? Assim, aquela questão de criar modelos mentais, né? Que é a característica única do ser humano, que só a gente consegue projetar o futuro, pensar, criar esses modelos mentais, essas abstrações. Realmente, esse eu considero também um desafio diário, né? Um exercício diário. Né? Exato. E a gente vai ter... O mundo vai influenciar a gente a usar outra forma, né? Pô, você vai ser cobrado pelo seu chefe ali, resolve esse problema, vai chegar... O calor do dia a dia vai estimular outras coisas, né? Que é você reagir, você fazer associações com o que você já viveu, experiências vividas, do que você já passou em um projeto, você vai tentar fazer igual, aí você vai começando a repetir, né? Todas as mesmas coisas. Já passei por isso e resolvi assim. Nem sei se isso é um sintoma ou um problema, mas eu resolvi assim e já livrei daquele problema, o chefe me cobrar. Então aí você vai começando a repetir projetos a projetos, e a gente começa a chamar isso de experiência, que eu aprendi lá no atrás, e a gente começa a parar de pensar um pouco, né? Aí são empresas que param um pouco de inovar, começam a ser incrementais, depois elas param de inovar mesmo incrementalmente, porque elas começam a perder o conceito de conceber novas coisas. Ela fala assim, se eu não tiver algo que eu já fiz, eu não sei começar o novo. Eu preciso me basear em algo que eu já fiz. Então, tem muitas, vamos dizer, perdas de material humano, do que a gente é capaz, né, de pensar, que é assim, a gente ficar isolado, né, e ficar só estimulado no pensamento analítico. Não que ele seja ruim, ele é necessário, inclusive, tá? Então, o balanceamento entre os dois, ele é fundamental ali para que a gente tenha uma harmonização de uma corporação, uma instituição acadêmica, um sistema de saúde, né? A gente tem o SUS aqui no Brasil, né? Sistema Único de Saúde, ou seja, o nome, Sistema Único de Saúde, né? Precisa operar como sistema, né? Então, assim, é importante essa visão, né? Essa visão. E óbvio que todo sistema precisa de ter uma governança, né? Então, se uma governança que venha, essa palavra governança é comum para nós, assim, a gente ouve, mas é aquela questão que o Incluso está trazendo, chamada transdisciplinaridade, né? É onde aquela questão, a empatia de acessar as áreas, que eu acabei de falar, tradutor do mundo, ocorre, né? Eu preciso acessar aquela área naquela cultura, né? Aquela empresa tem aquela cultura, ali as pessoas falam dessa forma, eu preciso estar lá e acessar as pessoas naquela maneira. Se eu for para uma outra região do país, eu preciso acessar as pessoas daquela maneira. Né? Então, e nisso eu vou tirar a integração desse sistema único de saúde, que seja, sistemas da empresa. Então, é um trabalho difícil e não é trivial, mas é uma característica que você pode ver. Core, ela é colocada como core, né, dentro do framework do Incluso. Ela vai estar lá de competência, ela vai estar lá como característica core, conhecimento em sistemas, né, que é o teoria de sistemas, toda a filosofia de sistema, pensamento sistêmico, e a gente nem entrou em engenharia de sistemas. Eu preciso ter um avanço nesse conhecimento para, sim, aplicar o melhor da engenharia de sistemas. Aqui esclareci, foi um pouco mais... Esclareceu demais, Ricardo. Agradeço bastante. Não, pô, agradeço bastante. Foi só esclarecedor, como deu diversas dicas aí de quem está buscando, né? Quem está tanto na formação quanto na formação continuada, né? Cara que já recebeu ali a formação de sistemas, o que eu tenho que fazer para me manter aquecido no jogo? Exatamente. Até queria puxar um pouco essa questão que você falou, Ricardo, sobre o pensamento sistêmico e o pensamento analítico. Nesse ano nós tivemos o Incluso Brasil Conference, né, de 2022, e uma das palestras todas as palestras foram muito interessantes. Uma delas foi do Adair Retamal, que tratou a relação entre a engenharia de sistemas e os hemisférios cerebrais. E aí toca justamente nesse ponto que você falou, de que essa questão do pensamento sistêmico e esse contraste, né, entre o pensamento sistêmico e o pensamento analítico é realmente uma questão cognitiva que precisa ser
exercitada, né? E aí, voltando nessa questão do pensamento sistêmico e de como isso ajudou você a lidar com diversos problemas que você encontra no seu dia a dia, eu queria perguntar também, assim, na sua opinião, que outras características que você julga como sendo mais importantes para um engenheiro de sistemas? Legal. Tem algumas características importantes de tudo isso que eu falei, né? O exercício diário que eu falei, de estimular esse pensamento, essa quebra de paradigma, né? Que a gente tem que a gente sempre se dá ao luxo de resolver o problema localmente. Vou fazer assim mesmo, né? A gente se pega fazendo isso. Então, exercitar isso, ou seja, precisa a disciplina para isso. É isso que eu comentei. Além disso, né? Ter um olhar para o outro, né? Porque se você não consegue fazer o acesso ao outro, se não tiver sentir o que o outro sente, ou entender onde o outro está inserido, o momento que ele está inserido, né? Então, como eu falei para vocês, áreas operacionais, áreas de suprimentos, entre outras áreas, ocorre uma certa e grande pressão de tempo, prazo, resolução de problemas, e essas áreas reagem. Elas são associativas, as pessoas, às vezes, te tratam de certa forma ou não querem fazer algo, não porque elas estão pensando, elas estão reagindo com experiências que elas vivem sempre, todo dia, e repetindo elas. Então, como acessar as pessoas para tirar elas do automático, para que você consiga melhorar essa integração e elas promoverem a mudança ou alguma melhoria de processo. Essa é uma característica muito importante que o engenheiro de sistemas tem que ter, o olhar do fluxo de valor onde ele está inserido, o conhecimento da instituição onde está inserido. Estou numa empresa aeroespacial, como ela funciona, senão eu não consigo integrar as áreas. Se eu falar assim, não preciso conhecer nada de jurídico, nada de a parte de recursos humanos da empresa, porque eu não trabalho com RH. A gente costuma, o engenheiro de sistema é de engenharia. Se eu não conhecer recursos humanos, eu não integro pessoas. Se eu não conhecer jurídico, eu não faço contratos, eu não consigo ouvir o cliente e negociar com ele uma melhor integração e concessões. Se eu não conhecer o jurídico, eu não consigo estabelecer quais são as restrições legais, geopolíticas que estou inserido para fazer um bom contrato, para saber as restrições de requisitos. Se eu não conhecer a área de suprimentos, eu vou penalizar ou não vou otimizar riscos no meu fornecimento para a cadeia de suprimentos, no sentido de ciclo de vida, não só para o projeto estar pronto, mas para mantê-lo à satisfação do cliente na sua operação. Se eu não conhecer as características de manufatura, eu não vou saber as restrições da minha empresa ou da instituição que estou se eu vou conseguir montar ou ter um ferramental ou pessoas capacitadas antes e quanto tempo eu vou levar para que esse projeto, quando estiver pronto para ser montado, possa ter a melhor maneira de se fazer. Então, assim, perceba que é uma pessoa que precisa curiosidade, precisa entender o meio que ela está inserido, né? Que não é o meio apenas da engenharia. Em geral, ele nasce e ele é muito core dentro de uma unidade de engenharia, né? Até pelo nome, mas a inferência ou a influência de outras áreas e do fluxo de valor da empresa, ciclos orçamentários, finanças, é muito importante para esse profissional. Ele não vai ter um conhecimento analítico de uma especialidade, assim, sou engenheiro elétrico, deixa eu debulhar dentro da elétrica. Ele precisa ter esse conhecimento e ele não é acessado muitas vezes, porque ele não é o especialista daquela engenharia, mas se ele precisar aprofundar e discutir com o sistema, ele precisa ter esse conhecimento mínimo para discutir as tecnologias, mas ele não precisa ser o especialista dela, né? Então, ele precisa ter essa curiosidade, entender fluxo de valor, entender gestão de negócio, entender engenharia, recursos humanos, como eu falei para você. Então, a curiosidade vai estimular isso. Saber onde está inserido. Algumas empresas ou instituições têm negócios ou modelos diferentes, né? Por exemplo, vou falar de uma academia ou uma universidade, ela tem N propostas de programas de ensino diferentes. Nem uma academia ou uma universidade tem um processo só por um sistema de pós-graduação, é assim que funciona a minha pós-graduação. Não necessariamente serve. Então, eu preciso entender assim, minha pós-graduação para os aspectos aí do setor de negócios que eu quero oferecer, talvez seja diferente para o setor de saúde, né? Então, assim, eu preciso fazer as adaptações, então eu preciso entender o que eu estou oferecendo, então eu preciso estudar
esse sistema que eu vou entrar, né, vamos dizer assim, né? Eu brinco bastante aqui um exemplo de meu dia a dia, né? Se eu vou trabalhar num projeto, um avião, vamos supor, de defesa, né? Aí você fala, bom, então tem que conhecer bastante do avião de defesa, como ele voa, como ele atira e tal. Sim, precisa também conhecer bastante isso. Mas o primeiro passo é saber onde ele vai ser inserido, né? Eu não preciso ainda conhecer o avião, assim, a propósito do avião. Eu preciso conhecer o sistema de defesa do país que ele vai ser inserido. Então, assim, se eu não conhecer isso, como que eu vou fazer o melhor produto ou serviço onde ele vai ser inserido para operar, né? Por exemplo, um avião de defesa nosso, ele vai ter que se comunicar com navios, com tropa de solo, com radares. E esses outros sistemas já existem, podem ser mais antigos, menos antigos. Então, eu não posso fazer um avião super moderno, senão ele vai se conversar com os outros sistemas que existem. Então, eu preciso conhecer antes um sistema que é maior, né? Esse sistema de defesa de um país ou do próprio Brasil, para falar assim, eu vou colocar um produto que esteja o melhor dentro desse cenário e tem todas essas restrições, todas essas questões, né? Então, é uma pessoa que busca esse conhecimento, está estudando todo o tempo, não é limitado às especialidades apenas de engenharia, né? Como a gente falou, poxa, para estimular o pensamento sistêmico, acho que o Bruno colocou muito bem, né, na sua apresentação do Encose Brasil, no nosso workshop, teve o estudo aí de relação dos hemisférios cerebrais em relação ao pensamento sistêmico. Tem isso, né? Então, também me dedico ao estudo também na neurociência, neuroplastia, no pensamento, entender o cérebro como funciona, memória a longo prazo, né, memória a curto prazo, como acessar, porque eu preciso estimular esta visão sistêmica. E como fazer isso? Eu preciso ter as técnicas e a capacidade e autoconhecimento para fazer isso. Senão eu não consigo me capacitar para ter essa visão. Né, assim, e aí nem todos vão ter as mesmas características, mas eu preciso ter os meios para conseguir, então eu preciso estudar. Para isso eu preciso ter disciplina, resiliência, dedicação, né? Então é uma pessoa que, até pelo próprio trabalho, todos os dias as pessoas vão reclamar com você, vão falar para você, não vai dar certo, sempre foi assim, não precisa fazer, a gente não tem tempo. Todo dia você vai ouvir isso. Então é uma pessoa que não pode desistir. Então, um profissional de engenharia de sistemas, às vezes ele não trabalha apenas pelo projeto ou pelo aquele momento que ele está de carreira, mas ele trabalha por ideal. Né? Isso é muito importante. Ele precisa ter um ideal, né? Assim, estou melhorando, estou contribuindo, né, com o avanço da soberania nacional, estou contribuindo com o avanço do ensino do país. Então, ele é movido por ideal. Né? Então, assim, isso o que move ele todo dia, as pessoas que vão estar nas suas perspectivas locais, falarem, aqui funciona assim, aqui não assim. Ele vai ter que lidar com a situação todos os dias, isso é desgastante, estressante mentalmente, então ele tem que ser resiliente, tem que se capacitar para aguentar esse momento, porque um integrador, ele ouve isso o tempo inteiro. Então, são algumas características que esse cara, ou essa pessoa, né, esse profissional, vamos dizer assim, precisa trabalhar, precisa ter. Então, a inteligência emocional é muito forte. A gente só pensa, às vezes, questões de engenharia, mas é uma questão que a gente acessa pouco, né? A gente fala muito de hard skills, mas soft skills, a inteligência emocional, o acesso emocional, a sua condição de saúde, a sua condição mental, ela tem que ser trabalhada diariamente, porque você integra pessoas e é onde você vai ter as questões somáticas e você vai desistir. E você vai lá e fala assim, já foi assim mesmo, não aguento mais, vou largar assim. E aí você vai chegar ao ponto que você fala, não tem o que eu fazer. Então aí, se você tem que ser movido para o ideal, sempre para algo maior, para você enxergar esse algo maior, você tem que ter essa visão sistêmica. Qual é a minha contribuição? Eu não posso trabalhar num produto sem eu saber que eu vou inserir ele num sistema de defesa de uma nação. Pô, isso é um ideal, isso é uma missão que eu tenho, eu preciso dar essa qualidade, eu preciso vencer todos os obstáculos, eu preciso, mesmo que as pessoas não estão vendo essa perspectiva, eu preciso que essas pessoas conversem para a gente fazer o melhor trabalho. E aí eu vou conseguir sucesso no meu trabalho, e eu tenho que ter essa disciplina, e eu preciso me capacitar justamente, como eu falei, no aspecto de saúde mental, e um pouco da disciplina de estudar e ser curioso. Né? Então, essas são algumas recomendações. E no final, obviamente, né, ser feliz com isso. Eu gosto de fazer isso. É isso que cabe para mim. Senão eu vou estar atuando, falando, sou engenheiro de sistemas, né? Faço modelos de elétrica, por exemplo, né? Modelos de simulação para o sistema elétrico. Sim, tal, né? Tem uma integração ali também,
Mas não é um aspecto aí do engenheiro de sistemas que a gente está falando aqui no nível de Incoase, como a filosofia preconiza, né? Em atuações diversas, né? A gente fala bastante de arquitetura de sistemas, mas o engenheiro de sistemas trabalha em arquiteturas empresariais também. A empresa também é um sistema. Então, depende do nível onde você está. Você pode estar num subsistema, você pode estar num sistema, num negócio, um nível empresarial, um nível administrativo. Qualquer tipo de sistemas, você vai usar esses mesmos conceitos e você vai ter essas mesmas recorrências diárias, perspectivas locais. As pessoas não fazem por mal. A perspectiva de visão delas é diferente. É a única coisa. Ricardo, ouvindo essa sua explicação, uma dúvida que eu tive, né? Talvez se é correto afirmar, por exemplo, né, baseado na curiosidade, no constante estudo, em conhecer disciplinas até mesmo diferentes daquela da sua formação básica, poderia dizer que o engenheiro de sistemas ele tem que ser um generalista? Ou ele é um especialista em sistemas? Entende que eu... Sim, essa é uma discussão que o pessoal tem. Eu acho que não tem um certo ou errado. Como eu já ouvi, falar assim, o cara é um generalista, né? Para ser um generalista, ele tem que se especializar também em ser, né? Então, assim, tem que aprender coisas para ser generalista das suas... Né? Como falei para você, tem N metodologias, N maneiras, N buscas de você fazer para você ser um generalista. O que eu acho que traz a palavra generalista, né? O generalista como profissional. O generalista como profissional é uma tradução aí do que a gente fala que não é muito difundido, né? Ele é velado. Essa questão do pensamento sistêmico, né? Eu posso ter... O generalismo é assim, ele é muito usado essa palavra da pessoa que olha maior, né? Ele é generalista, ele tem um olhar... só que a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes o generalista... Tem uma conotação negativa, né? Então, o generalista, ele é interpretado às vezes como ele não consegue descer no detalhe. Ele é um cara que ou ele não vai terminar alguma coisa, ou ele não consegue fazer, ele não consegue implementar. Aí tem uma confusão, né? Porque assim, o engenheiro de sistemas, ele tem o pensamento sistêmico, que aí ele é traduzido aqui em geral, quando a gente foge do conceito mais nobre. Ele é generalista, né? Só que ele também tem a capacidade de se aprofundar nas tecnologias, né? Vamos dizer assim, nas disciplinas. Por quê? Porque é isso que eu falei. Para eu implementar algo no hospital, eu vou precisar estudar tudo ali. Eu não vou ser o cara com a vivência de anos no hospital, mas eu vou compreender e saber buscar onde está a informação para que eu consiga fazer a integração dela. Esse é o meu papel, né? E às vezes o engenheiro de sistema é visto assim, se o engenheiro de sistemas ele não consegue fazer o cálculo no nível lá, ele não é o papel dele naquele fazer o cálculo daquela tecnologia, aquele é um cálculo especialista, né? Vamos dizer assim, é um cálculo daquela especialidade. Dificilmente um cara que está num nível mais baixo, de codificação de desenvolvimento, por exemplo, né? A gente tem também abstrações no desenvolvimento de software, etc. Mas o cara que está na codificação, dificilmente ele tem essa visão de negócio que eu estou falando. É difícil para ele enxergar. Como acho que o Diego comentou aqui, não é trivial esse pensamento sistêmico, justamente porque ele está cada vez mais se especializando, né? E aí tem uma perda, né? Assim, como ser humano, eu não consigo avançar muito numa especialidade, porque senão eu vou perder a visão do todo, né? Então, as duas, como eu falei, as duas frentes, as duas perspectivas, elas precisam conviver para ter o todo. Então, eu preciso descer em detalhes, especialidades, eu preciso ter a melhor pessoa lá. Eu preciso ter a melhor visão de negócio, melhor visão do todo, eu preciso ter a melhor pessoa para fazer isso. E cada um vai trabalhar, né, se especializar, mesmo o generalista, como a gente acabou de falar, também se especializa em ser um generalista, né? Traduzindo aqui para o linguajar do dia a dia, com as técnicas, né, de pensamento sistêmico, gestão da integração como um todo, todos os processos preconizados pela Incoase, de forma a fazer aquilo acontecer com um valor. O valor do especialista, ele também gera, só que é um valor local, né? É aquela história do carro, né? Se você tirar o motor do carro, o motor não vai sozinho de um lugar para o outro, né? Ele precisa estar montado, né? Então, mas se sem motor, o carro não vai, né? Então, qual é a entrega de valor? É o carro montado.
né? Então, assim, precisa dos dois pensamentos, né? Mas é difícil você, como capacidade humana, você saber tudo e, ao mesmo tempo, conseguir se desprender de tudo para olhar o todo, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, né, é um físico e matemático, o Freeman Dyson, ele coloca que ele diz, né, a gente precisa tanto dos sapos concentrados quanto das aves visionárias. Perfeito. O que ele quer dizer com isso? É o cara que resolve aquele problema, passa a vida inteira estudando aquele problema, né? Então ele seria o sapo, né? Porque ele tá no chão, ele está muito próximo, ele vê os detalhes, enquanto a ave que está muito alta, ela consegue pegar o todo. E na verdade é da sinergia do trabalho desses dois tipos de profissionais que consegue se extrair os melhores produtos. Exatamente. Só que o que, como a gente já comentou anteriormente, né, o que nós vemos é quase que forçado para que a gente sempre esteja se especializando. E ao contrário, e muitas vezes até de forma, tendo essa conotação negativa, o cara que ele é mais generalista. Então, eu acho que quando a gente troca isso, troca talvez essa palavra generalista, tira ela, né, que é um pouco mais popular, e coloca, não, é um pensamento sistêmico, começa a explicar isso de maneira que é o cara que consegue dialogar entre as disciplinas, é o cara que transita entre diversas áreas de conhecimento. Eu acho que a gente consegue impulsionar mais a questão de sistemas. E outra coisa, Diego, assim, agora eu estou navegando por algumas áreas cada vez mais diferentes do meu conhecimento, assim, no sentido de estudo, né, ensino, né, estou aí estudando novamente formalmente também. Estudo muito em casa, mas eu agora voltei a fazer um curso. E o que eu vejo, essa dificuldade que você falou, poxa, cada vez o estímulo no ensino ali é mais especializado. Eu vejo muito isso no ramo, na cadeira de engenharia. Quando agora eu fui para uma área de negócios, é muito natural eu ouvir essas questões de pensamento sistêmico, design organizacional de integração, as pessoas transitando entre áreas, transdisciplinaridade, o olhar do pensamento sistêmico, a capacitação das pessoas em pensar diferentes, o acesso ao outro, toda essa capacitação do que a gente vê preconizado dentro de engenharia de sistemas aqui, através do Incoslo, eu vejo muito mais avançado em áreas fora da engenharia do que dentro da engenharia, mesmo no Brasil. É o que eu estou vivenciando no momento. Até estou dando esse depoimento, porque justamente eu fui buscar, né, um curso de gestão de negócios, obviamente, até por causa da minha situação profissional hoje, né, como gestor e tal, para me capacitar também na questão de gestão. Mas por quê? Porque eu vi muita similaridade dessas questões de fomento de co-disciplinas que o Incoslo preconiza, engenharia de sistema, muito mais aplicadas nessas instituições para negócio, saúde, do que na própria engenharia. Então, assim, até por isso que eu fui buscar o curso para o meu desenvolvimento em relação a esses outros temas que a gente discutiu aqui, né? Um olhar mais integrativo, essa visão mais abrangente, sem essa conotação de o cara é generalista. Não tem isso, né? O olhar sistêmico necessário para fazer um design organizacional melhor, porque eu preciso ser a pessoa de tradução, a arquitetura empresarial melhor. Isso é muito mais comum e é muito mais difundido em outras áreas do que na própria engenharia. Essa é a minha percepção hoje, né? Dentro da minha subjetividade. Tem outros campos que eu ainda não olhei, né, de ensino. Mas os dois que eu estou navegando, né, há muito tempo aí na engenharia, e agora um pouco mais na questão administrativa, gestão de negócios, eu vejo muito mais facilidade, muito mais conversa aberta, muito mais compreensão do que a gente está falando aqui, fora do ensino na engenharia. Muito bem, Ricardo, muito legal isso. Eu queria até voltar um pouco, pegando um gancho também do que você e o Diego estavam falando sobre essa questão de que, como engenheiros, a gente é muito levado a ter um pensamento mais analítico, mas quando a gente, no caso o engenheiro, né, começa a trabalhar com engenharia de sistemas, geralmente as primeiras recomendações que são feitas é justamente buscar o Incoslo Brasil para começar esse trabalho de se especializar em sistemas, né, como a gente estava falando aqui. Sim. Mas, enfim, iniciar esses estudos na engenharia de sistemas. Eu queria
aproveitar essa oportunidade e pedir, se possível, você fazer também uma apresentação do Encose Internacional e do Encose Brasil para a gente. Maravilha. Bom, eu vou começar um pouco para fazer essa resposta para você, um pouco sobre a trajetória minha no Encose. Eu comecei assim também, né? No Encose, eu senti essa necessidade, tacitamente, né? Eu estava ali na engenharia, como se fosse também especializado no local, né? E eu falei assim, mas eu sentia, mas ninguém tá olhando, eu sentia essa falta dessa integração por necessidade. Aí eu falei, pô, onde eu vou buscar isso? Aí foi aquela questão do perfil também, da pessoa e tal. E eu falei, poxa, eu encontrei, né, ali através, poxa, tem engenharia de sistemas, o que é isso? O que é pensamento de sistema, né? Eu fui estudando. E aí eu encontrei ali o Encose, né, em 2013, fiquei membro do Encose através aí do INPE, né, que é aqui, a instituição aqui do São José dos Campos, né, através do professor lá na UGIUS, onde eu também conversei bastante, e onde eu fui tentando entender, né, através da minha perspectiva que eu tinha, né, tentando fazer engenharia de sistemas. Eu falei, pô, não funciona, isso aqui dá mais trabalho do que fazer, né? Por quê? Porque eu ainda não tinha entendido o que eu precisava antes de conhecimento para fazer engenharia de sistemas, né? Porque o normal que eu vejo, e eu cometo esse erro direto também, não sei se é o meu, mas essa característica direta é assim, tem isso daqui, né? Engenharia de sistemas. Daí eu começo a estudar engenharia de sistemas. Mas para que eu entenda a engenharia de sistemas, eu preciso saber do que ela foi constituída, né? Eu preciso ter a base, porque senão eu vou estar estudando dela para frente com o meu viés que eu tenho hoje, que é muito do pensamento analítico. Eu vou achar que aquilo eu estou fazendo, ou já faço isso e até mais rápido. Isso aqui está trazendo trabalho, porque eu estou tentando fazer a engenharia de sistema do modo analítico, e ela não preconiza isso, né? A gente está usando uma perspectiva diferente. E aí, obviamente, às vezes ela passa a ser mais chamada de burocrática e tal. Então, a recomendação bastante, quando eu entrei no Encose, né, foi o que eu busquei, não foi começando pelo handbook em si. Ele me ajudou, sim, né? Eu comecei, como todo mundo, já dele para frente, eu falei, cometendo essa mesma atitude, né, fazendo isso. Eu percebi que não estava avançando. Eu falei assim, não é possível que as pessoas estão falando que isso aqui serve para gerenciar a complexidade, está parecendo mais trabalhoso. Então, assim, ou seja, será que o problema é a filosofia ou sou eu que não estou entendendo? Eu tive a empatia de fazer essa reflexão. Não simplesmente falar, isso não funciona. Eu falei, pô, acho que eu não estou entendendo, tem alguma coisa que está faltando aqui, porque isso foi criado justamente para minimizar, gerenciar a complexidade das coisas, não para ficar pior, né? Aí poxa, deixa eu ver o que está faltando. Aí eu fui descobrindo, deixa eu ler com atenção, deixa eu voltar, né? E aí fui me desprendendo daquela questão automática que a gente foi falando. Aí eu vi que eu tive que estudar bastante outras coisas, né? Antes do Encose, né? Poxa, tu que é formado? Da onde surgiu o Encose? Por que surgiu isso? Essas perguntas, o porquê da vida, né? Surgiu porque, foi o uso, como eu falei, de sistemas. Eu preciso estudar sistemas primeiro. Então aí eu larguei tudo, de handbook, a questão do Encose no primeiro momento, e fui estudar sistemas puro. Eu falei, então, você encontra livros de sistemas, teoria de sistemas, teoria geral de sistemas, ciência de sistemas, pensamento sistêmico, isso no primeiro momento fora ainda do Encose. Por quê? Porque eu precisava ter essa base, precisava conhecer isso primeiro, precisava ter os conceitos de sistemas, para falar assim, poxa, agora quando se fala essa palavra dentro do handbook do Encose, ele traz essa bagagem agora comigo. Eu consigo fazer as associações. Não é o que eu acho que é sistemas. É dentro desta filosofia. E aí eu consegui ter essa compreensão de mudar a minha perspectiva. Olha, quando ele está falando sobre sistemas, abstração de sistemas, ele não está falando do que eu acho que é sistemas. Ele está falando sobre aquele conceito que ele traz. Inclusive, por isso que eles trazem nas referências lá. Olha, esse livro, ou essa ISO, né, que também é baseado. Ela está aqui com essas referências porque ela foi baseada nesses conceitos para ser criada. Então, eu preciso entender esses conceitos. Então, foi esse um material que eu usei bastante, né? E aí, depois eu comecei a ler o handbook como fosse uma biblioteca, se vocês perceberem. Ele, em si, ele aponta para muitas coisas que eu preciso aprender. Por exemplo, se eu for num processo técnico que bastante gente gosta, arquitetura de sistema. Né? A gente tem
engenheiro gosta bastante dessa parte, né? Arquitetura de sistemas. Ele vai falar bastante coisa lá sobre arquitetura de sistemas, né? Tal, ele vai dar conceitos, mas ele é uma biblioteca. Ele te direciona para realmente entender o que é arquitetura de sistemas. Então, e aí eu fui percebendo que cada capítulo e cada parágrafo até, ele apontava para outras referências, que aí abriu minha perspectiva de olhar ao mundo. Então, por exemplo, a arquitetura de sistemas, ele aponta para outra, a 42010, né? É uma outra standard sobre arquitetura de sistemas, onde eu fui aprender, poxa, existe frameworks de arquitetura, que não está lá no handbook, não vai estar te ensinando isso. Então, poxa, eu quero me aprofundar em entender a arquitetura de sistemas, dali para frente eu vou ter que estudar esses frameworks dentro dessa outra ISO, né? Dentro dessa outra standards, para entender o que o handbook está compilando ali, só apenas de informação. Né? Ele não está me ensinando a fazer arquitetura de sistemas. Ele está me localizando onde eu preciso buscar esse conhecimento. Então, essa compreensão desse artefato é muito importante. E, às vezes, as pessoas olham, estudam o handbook, e aí vem a palavra aqui, né? Ela não é uma crítica, não, mas ele é justamente uma biblioteca, ele é superficial para você se aprofundar. Né? Ele vai te direcionar para aí sim você ter o conceito. Então, poxa, ele seria uma boa referência de referências, né? Exatamente, né? Por isso que ele é um handbook, né? Ele é um compilado para te direcionar de forma fácil para todo o conceito que você precisa ter ou ferramentas para fazer engenharia de sistemas. E aí você vai encontrar, até na versão 4, né? Na 5 também a gente tem trabalhado para isso, né? Os IPOs, né? Você vai encontrar, olha, são as atividades de entrada que você precisa, né? O que você precisa de entradas, o que você vai fazer naquele processo, e sai dele. E ele conta ali um pouco do que é esse descritivo, mas ele vai te direcionar para que você faça aquelas atividades ali na parte de processamento, que você tem que executar dentro daquele processo, para outras normas, outras questões que você precisa aprender para executar aquelas atividades de forma, vamos dizer, entre aspas, corretas na perspectiva de engenharia de sistemas. Então, vai te direcionar para esses frameworks de arquitetura que eu falei para vocês, que existem alguns. Você vai descobrir que existem alguns, qual é o melhor que você vai usar para aquele momento. Ele vai trazer uma outra perspectiva para você. Olha, existem pontos de vistas diferentes, perspectivas de modelagem diferentes, perspectivas que eu preciso modelar para o negócio, para a engenharia, para a TI. Então, eu vou fazer esses frameworks de arquitetura, eu vou descobrir que é uma arquitetura empresarial, aí eu vou avançar no meu conhecimento. Né? Não vai ser o que eu acho que é arquitetura. Para mim, arquitetura é arquitetura de software. Então, eu vou ler o handbook do que eu acho. Não é assim que funciona. Então, senão a gente se limita e vai falar assim, pô, isso aqui não está falando nada com nada, isso aqui já é fácil, né? A gente escuta bastante disso. Então, saber navegar pelo handbook e o conhecimento que ele traz nesses apontadores, né, eu trato ele como se fosse uma biblioteca, é muito importante. Porque aí você vai buscar esses conhecimentos e aí você vai ver que é um mundo que você vai falar assim, gigantesco, e aí você vai dar aquele momento de Jesus, né? Agora estou perdido, se eu quiser aprender realmente a arquitetura, tem muito conteúdo, né? Se eu quiser aprender realmente aqui, a questão aqui de suporte logístico integrado, é outro mundo. Eu vou navegar esse conhecimento, eu vou ter essas referências que vão me apontar melhor para o meu detalhamento, para quando eu for discutir a logística integrada, eu saber buscar essas informações, ter o mínimo de conhecimento, conseguir navegar e saber acessar aquela área, né? Então, eu preciso dessas referências, preciso estudar isso, eu não posso me limitar a saber o que é logística integrada no Encose ali no handbook, porque eu vou, né? Senão eu vou falar assim, tem que fazer logística integrada. Aí, cara, como? Aí não sei responder. Então, assim, senão a gente tem bastante esses problemas, que a leitura fica no handbook, né? E ele tem que ser interpretado como uma biblioteca. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei dessa primeira forma, eu tive essa percepção, porque me faltava, eu tive essa reflexão, poxa, esse negócio é para ser fácil, né? Trazer você, parece que tudo que tem que eu sei, então, eu falei, deve estar alguma coisa errada, comigo. Eu não achei que era um negócio, estava errado. E aí, quando eu tive a gente fala assim, esse conhecimento de sua limitação,
te abre a capacidade de aprender mais. Então, o que eu sugiro, tenham essa percepção, né? Esse negócio não foi construído, né? Assim, tem um motivo. Então, vamos entender os motivos das coisas antes de a gente falar, isso aqui eu já faço, não serve e tal. A gente sempre leva muita carga que chama bias, né? Sempre do que eu já vivenciei. A gente faz associações e julga, né? Então, liberte esse momento, tente entender o objetivo disso que é criado. Antes dele existir, o que teve a base para ele existir? Eu preciso conhecer isso. Puxa, agora eu entendi. Ele me traz uma outra perspectiva de pensar sobre as mesmas coisas. Por isso que você vai ler os mesmos nomes, às vezes, mas ele tem uma perspectiva e carrega conhecimento diferente. Por isso que, às vezes, a gente confunde. Isso aqui eu já vi. Validação e verificação de riqueza, já faço. Né? Você faz numa perspectiva mais analítica. Ele vai te trazer uma maneira diferente de pensar sobre aquilo. Né? Essa é a recomendação que eu fiz, né, no começo. E aí eu me naveguei para o Incose Brasil, depois entrei no Incose Brasil, depois que comecei a ter uma carga um pouco mais de conhecimento, através ali de voluntariado, depois eu fui secretário, depois eu fui, né, a parte de vice-presidência, eu sou presidente, né, desde 2013 eu sou do Incose, né, internacional, óbvio, e depois do capítulo. Participei aí da ajuda aí da construção das diretorias, a partir de então, né, e tenho aí tentado contribuir da melhor maneira, né, para difundir, né, o conhecimento, trazer esses podcasts para explicar assim, poxa, tentar, foi assim que eu fiz, não estou falando que isso aqui é a melhor maneira, né, tem gente que vai ser, eu sou meio lerdo, então tem gente que vai ser mais rápido para entender as coisas, foi assim que eu consegui ter essa percepção sobre isso, né, que me ajudou, né, e depois disso, né, nesse período na Incose Brasil, eu tive muito acesso à Incose Internacional, até pela minha empresa mesmo, né, então eu conseguia ir lá, né, tal, pela própria empresa, porque eu também, ela é CAB member, né, como instituição. Então eu ia lá pela empresa e aproveitava também para as questões do Incose Brasil. Então eu conheci muita gente do Incose Nacional, tive bastante oportunidades, né, foi mencionado aqui na minha biografia, o livro que eu escrevi, né, junto com o Scott Jackson. O Scott Jackson, ele é um dos fellows do Incose Internacional, né, o fellow lá é a pessoa lá, o pessoal que escreve as normas, né, tudo. Então eu conheci ele previamente, há anos já, mais de 7 anos, eu vim trabalhando com ele, errando bastante, né? Ele vem me corrigindo bastante, ele vem me mentorando muito tempo, entre outros que eu tive a oportunidade de conhecer lá, né? Então, eu fiz uma rede bem legal, né, de conexões, através dos working groups, através das participações de fóruns, de lives, né? O Incose Internacional também promove cafés, discutir sobre pensamento sistêmico, se vocês entrarem até com os cafés, bate-papos, assim, né, assim, de percepções das pessoas sobre o tema. E o Incose Brasil aqui vem trazendo podcasts, lives, né? Então é a recomendação que eu dou para vocês, né, que estão ouvindo aí, entenderem o objetivo das coisas primeiro, né, não fazer um pré-julgamento, isso aqui eu já fiz, tal, ou tá me trazendo problema. Poxa, deixa eu entender melhor, deixa eu consultar pessoas. Outra recomendação que eu esqueci lá do profissional de engenharia de sistemas, sempre tem um mentor. Um mentor não é um professor, né? É um mentor, é alguém que teve uma vivência de alguma coisa, além de engenharia de sistemas, que, poxa, já passou por algumas coisas, que pode te direcionar, pode te dar um caminho, né? É importante, para mim foi muito importante, tanto aqui no Brasil como fora, porque eu tentei trabalhar coisas que eu acreditava ser, e eu estava só patinando, e isso não estava me levando a lugar onde eu precisava dar um passinho atrás, falei assim, cara, eu não sei isso aqui, deixa eu entender. E aí, quando eu me abri para esse conhecimento, foi quando as pessoas realmente se expuseram a me acessar, porque às vezes você está, né, fala, não, isso aqui não é assim não, e você começa a questionar, né, poxa, e a pessoa fala, pô, o cara nem entendeu, não conhece nem o conceito de sistema, ele está questionando o que né? Então, ele tem que dar uns passinhos antes, né, para chegar nessa questão, né? Então, quando eu me abri, onde eu tive a oportunidade de aprender, e eu acho que vale para tudo, né? Sou engenheiro de sistema, né? A gente abrir a mente para ouvir facilita demais a gente pensar, né? É o que a gente comentou aqui um pouquinho, às vezes a gente tem dificuldade, né? A gente está no automático, fazendo associações, a gente não para essa reflexão. Então, foi assim a minha vivência do Incose Brasil, ainda né? Como presidente aqui nessa diretoria, tentando contribuir para podcasts, seminários, palestras. Eu vou em universidades, escolas não só universidades, escolas rurais,
de pequenos, né, para estimular algum exercício de pensamento sistêmico, para a formação dos pequenos, né, meu filho tem 10 anos, né, então é ali que você mostra que já existem perspectivas diferentes também, né, as escolas com as iniciativas de STEM, que também o INCOSE Internacional tem trabalhado, tem essa filosofia, né, de trazer outras disciplinas para o pensamento, né, artes, matemática, coisas diferentes, distintas, para estimular o pensamento mais abrangente, não só analítico. Então, existe já algumas iniciativas estruturantes da formação dos nossos pequenos aqui, tanto no Brasil também isso é forte, mas isso está com um arcabouço de vários nomes diferentes, né? E aí, se você olhar e entender essa questão de engenharia de sistemas na sua profundidade, no seu conceito, você pode até ir para o lado mais de acadêmico, né? Mestrado, doutorado, aí você quer fazer uma pesquisa mesmo, você vai entrar em N assuntos, né? Como eu falei para vocês e foi abordado no nosso workshop lá, né? Nossa conferência, né? Desde o assunto, poxa, eu preciso entender como o cérebro funciona para fazer meus exercícios, né? Então eu preciso entrar na parte de neurociência, neuroplastia, né? Como acessar, por que as pessoas respondem assim para mim? Lembra aquelas que integrar pessoas, né? Porque a pessoa briga comigo criativo, né? Não é porque ela é assim, né? Como funciona isso? Ela reage, né? Ela faz isso. Eu preciso entender isso para saber a melhor estratégia. Então eu preciso buscar isso, né? Então foi quando eu vi, porque aparecia a parte de aspectos humanos no INCOSE. Pô, engenharia de sistema, tem que olhar recursos humanos. E aparece sutilmente, né, no processo lá, ó, Human Resources, lá, né, não é só para dimensionar a empresa. É uma questão de entender pessoas, né? Porque se você procurar, acho que desde a versão 3.2.2, antes da 4, já falava um dos aspectos lá do Systems Engineering, integrar pessoas, está lá, inclusive no handbook, né? Integrar pessoas, conversar com as pessoas, facilitar a comunicação, né? Então, definir um diálogo comum. O que a certificação do INCOSE preconiza? Porque existem as certificações do INCOSE, ou certificações tanto PMI também, justamente não só para validar o conhecimento profissional, mas para balizar uma conversa no mesmo nível. Eu preciso conversar nesse código com você, porque senão vai ser o que eu acho, o que você acha, tá? A gente não vai chegar nunca no acordo. Né? Então, é um balizamento, né, de um tipo de conversa, numa dinâmica, um embasamento conceitual em sistemas, que eu preciso conseguir conversar com o outro lado. Então, a certificação facilita essa comunicação também. Né? Ela força a buscar esse conhecimento. Então, é o estímulo que eu falo para vocês que o INCOSE me trouxe, né? Que é a parte de engenharia de sistemas, os estímulos, o ambiente, as conferências que eu participei, as pessoas que eu conheci no INCOSE Brasil, os fóruns que eu participei, as oportunidades de, mesmo tendo esse conhecimento ainda baixo, né, que eu acredito assim, em engenharia de sistemas que eu tenho ainda, preciso aprender muito, mas as formas que eu tento contribuir, lives, né, eu aprendi isso, eu acredito que eu melhorei como pessoa, como profissional. Não significa que isso é certo, mas, poxa, eu vou dar uma experiência, eu vou aqui falar com vocês, como eu estou fazendo no podcast, eu vou falar com alguns alunos, vou colocar minha percepção sobre a parte acadêmica, sobre a parte política, sobre a parte, né, de engenharia, o que for que eu tiver capacidade, e falar assim, olha, essa é a minha subjetividade, é o que eu sei, é o que eu tenho limitações, pode ser que alguma coisa que eu fale aqui, por desconhecimento, já esteja coberta, tá? Então, ter essa empatia, entender, a humildade de reconhecer, é onde vai te abrir para você conhecer. Não tem isso já, Ricardo, é assim que funciona, então eu aprendo muito assim também. Então, uma recomendação geral que eu queria deixar para vocês do que o INCOSE me ajudou, não só tecnicamente, mas o ambiente que eu estava inserido me estimulou demais para eu buscar tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, é uma riqueza de conhecimento vasto, com pessoas extraordinárias, não só no Brasil, mas internacionalmente, que vocês, se vocês explorarem, vocês pararem para se dedicar a esse tempo, vocês vão ter pelo menos assim, minha experiência, eu tive um ramp-up muito grande de experiência, de reflexões, entendimento sobre o tema, através de 2003 como membro, e estudando todo o material que é fornecido, baixando handbooks e tal, né? E tendo a oportunidade aí agora, né? Não só como presidente de INCOSE aqui também no Brasil, que para mim é uma honra estar na frente dessa instituição, né? E desde 2012 criado,
de estar sendo um dos autores aí do Handbook versão 5, né? No Inclusive Internacional, né? Sendo o primeiro autor aí brasileiro, né? Dentro dos pool de autores, lá fazendo um pedacinho lá, um capítulo lá do Handbook, que vai sair ainda, né? Então eu tive essa honra também de participar dessa possibilidade, né, de ser convidado, aceito, né, também pelas experiências que eu estou tendo, para a gente... Que maravilha, hein, Ricardo? Poxa, é muito legal de saber que a gente tem um representante do Brasil, né, contribuindo com uma publicação tão importante, que vai ser tão manuseada por tantas pessoas no mundo, né? Isso é o mais interessante. Já pode colocar um pouquinho da brasilidade nesse livro. Exatamente. Então, que eu tive a oportunidade do capítulo de fazer e trazer exemplos de empresas nacionais, então eu já tentei, né, trazer também, né, empresas que representassem alguns exemplos para a gente colocar essa brasilidade, né? Opa, estamos aqui, né, temos capacidade, nós somos um país com muita capacidade e eu tentei fazer o meu melhor lá nessa contribuição ainda sutil, né? Mas é a primeira vez que eu acredito ali que a gente está tendo essa oportunidade do país entrar aí como autor, né? E estou tentando fazer o meu melhor, né? Quer dizer, já fiz no período de 1 ano e meio aí, né? Agora a gente está na parte de revisão, mas tive a oportunidade novamente de conhecer os autores, né? Desse tipo de material, que são basicamente autores de todos os livros que eu tenho em casa. Então, é uma experiência muito gratificante. Uma experiência muito legal, né? Porque você conhece, eu vou ler um livro de arquitetura, né? X aqui, né? E o cara que escreveu o livro tá lá, né? Então, eu tô fazendo as reuniões com o meu cara. Então, muitas das vezes que eu até falo com meus amigos aqui, a maioria dos livros que eu tenho em casa, que eu estudei, hoje eu tenho as autógrafos de todos eles das pessoas que eu conheço. Então é muito bom ter essa sinergia também, mas muito dessa oportunidade que o Incose trouxe, né? Não só como o caso que eu falei, né? Da oportunidade de estímulos, né? Só que aí eu me dediquei, né? Foi com você voltando, fazendo as conexões. Foi com paixão, com missão, eu queria trazer isso para o Brasil, eu queria... tem que ser algo a mais, né? Tem que ser algo que você tem que... fala, poxa, preciso, né? A mesma coisa do Handbook. Poxa, vamos colocar lá no Brasil, vamos em frente. Tem que ser algo a mais. Não pode ser um trabalho. Poxa, vou fazer. Os caras vão trabalhar no fuso horário de 6 horas, vou ter que acordar 4 da manhã e fazer, né? Tem os seus ônus, mas qual é o seu objetivo, né? Poxa, vamos lá, vamos colocar o Brasil, vamos em frente, vamos participar ativamente, vamos tentar contribuir para um negócio estruturante demais, como você falou, né? Vai passar na mão de todo mundo, vai ser base de certificação de Incose, vai ser uma coisa muito gratificante, né? Então, é esse o objetivo que você tem que ter. Aí você fala assim, vale a pena, né? Então, o engenheiro de sistemas tem que ter essa pegada, né? É o meu entendimento, assim, e do que eu converso com as pessoas aí, tanto aqui no Brasil, com o Incose Internacional, até a minha família fala, pô, você tem amigos... eu me sinto muito novo, né? Inclusive, meus amigos tem a média lá 80, 84 anos, essas pessoas aí mais assim já estão nessa idade, né? E eu tenho 41, né? Então eu falo assim, então eu me sinto jovem da equipe lá, né? E aqui, e aí minha filha, pô, você tá falando com o senhorzinho, né? Até minha mãe falou assim, você já falou com o senhorzinho hoje lá, né? Você deu um oi para ele, como que ele tá? Assim que é a vivência, mas a experiência e o estado, né, que eles estão é maravilhoso, porque assim, eles estão num momento de vida e falam assim, eu quero colaborar, quero passar o conhecimento, né? Então, e você tá lá para absorver, poder perguntar, e esse estímulo que gera esse networking dentro do Incose, em todos os níveis. Estou falando ali não só dos autores, mas de frentes como, poxa, você fazer um primer de complexidade, eu tinha participado um pouco dessa edição nos primeiros momentos, participar de contribuições, você vai ter pessoas extraordinárias escrevendo de N empresas diferentes do mundo inteiro, que tem uma experiência vasta nesse tema de engenharia de sistemas que precisa evoluir no Brasil, e você vai ser uma ponte para trazer isso, né? Fazer ser tradutor de mundos, né? Aí você começa a executar esse papel, né? Acho que essa é a ideia. Não sei se foi claro, se deixei aqui uma contribuição do Incose aqui, tanto no Brasil como no Brasil.
Contribuiu muito, na verdade, já vem contribuindo há muitos anos. Acho que se hoje nós estamos gravando aqui, tem muitos tijolinhos desse muro que você ajudou a colocar aí com o Enclose. Nós só temos a agradecer. Acredito que essa ideia que você acabou de passar, de que o Enclose ele funciona como um hub, um encontro, né, de pessoas que estão buscando realmente cada vez mais se especializar, entender um pouco mais, se aprimorar nessa questão do pensamento sistêmico, da engenharia de sistemas. E até por isso também vou estender esse convite, né, aproveitando a oportunidade. Você que quer saber um pouco mais sobre o Enclose, nós temos nossas redes sociais, temos uma página no LinkedIn, estamos no Instagram, no Facebook, então no Twitter. Então se inscreva nos nossos canais, canal no YouTube também. Venha fazer parte dessa comunidade que está querendo levar a engenharia de sistemas à frente, divulgar a engenharia de sistemas. Então não se considere aqui Muitos encontram o Enclose no estágio mais avançado dentro da engenharia, alguns são iniciantes, mas há espaço para todos, é um grande, como o Ricardo muito bem exemplificou, é um espaço de divulgação, de troca de ideias, né? E a ideia é a única coisa que a gente troca e a gente continua, né? A gente ganha, né? Quando troca, eu te dou uma ideia, eu passo uma ideia para você passa uma para mim, 2 ideias no final, né? A gente não perde nada. Então, eu acho que Ricardo, agora para encerrar, o que eu queria mesmo era... E aí não precisa se limitar a um livro de engenharia de sistemas, a um livro técnico, nada. Qual seria um livro que você indicaria para quem está nos ouvindo? Um livro que você considera que ele é importante, que você fala, não, esse livro é importante você ler em algum momento da sua vida? Olha, eu não tenho... tenho alguns, né? Mas eu tenho muito carinho por um livro que me ajudou muito. Alguns devem conhecer já, né, ou se não, mas ele chama Systems Thinking and System Practice. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, é do autor chamado Peter Checkland. Não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Ele me ajudou muito nessa questão do pensamento sistêmico traduzido de forma prática. Não se assustem, né? A forma prática para ele talvez seja difícil para nós, assim mesmo ainda, né? Mas ele é um livro que me ajudou demais, né? Assim, ele é um livro que eu considero de cabeceira, né? Porque ele conta um pouco da experiência dele, de como isso ajudou ele na vida dele. Não é como você acabou de falar, né? Você pediu esse exemplo, eu achei ele mais produtivo de dar, não necessariamente de engenharia, né? Como isso ajudou na vida dele, né? Então, como ele estava lá na 5ª série, ele estava nas dificuldades desde da escola, como que isso influenciou ele mudar a perspectiva de olhar o mundo. Ele conta essa história nesse livro. E esse livro é interessante que ele tem desenhos que ele fez à mão, né? Ele coloca as figuras lá, ele já faleceu, infelizmente, esse eu não conheci, não deu tempo. E ele tem muitas palestras, se vocês olharem no YouTube, procurarem o Peter Checkland, né? Ele criou aquela filosofia de soft systems, hard systems, né? Então é bem legal, é um livro que contribuiu muito, e eu leio ele muitas vezes, repetidamente, várias vezes no mesmo capítulo. É um autor que eu tenho muita estima, né? Dentre outros, né? Não posso aqui falar assim só dele, mas ele é o que comecei bastante a ler, né? Ele estava desprendido aí de tecnologias e ele me ajudou bastante. Então, é uma recomendação que eu faço aí. Muito obrigado, Ricardo. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de participar do nosso podcast. Foi um papo muito legal, eu aprendi muito aqui hoje, acredito que o Bruno também, e espero que a gente possa, né, depois que então já vou deixar aqui o convite para que depois que saia a 5ª edição do Handbook, para que a gente retorne, né, para que você possa contar um pouco mais do capítulo que você contribuiu. Com certeza, eu acho que pelo roadmap que a gente tem lá, em 2023, ainda no primeiro semestre, estava para sair aí, né? Não lembro a data exata, né? Tenho aqui guardado. E aí eu tenho o prazer aí de contar como, acho que não só sobre o Handbook, a gente pode olhar depois, né? Mas como foi a experiência do período para construir, né? A vivência, como que foi o convite, como que foi participar de reuniões, quais foram os questionamentos, o que é uma edição de um handbook. Eu acho que é muito legal também trazer essa vivência, né? Porque eu posso trazer um momento que vocês
julgarem, assim, marcar essa data especial, assim, depois do lançamento, de contar toda essa história. Eu acho que vale a pena para que outros possam dar continuidade, né, na versão 6, né, tal, e seguir esse caminhar. Com certeza. Sempre colocar uma bandeirinha de alguém lá contribuindo, né? Porque o tempo vai passando para mim também, né? Eu acho que nós já temos, então, um assunto para um próximo podcast. Com certeza. Já vai ficar marcado aqui na agenda. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Agradeço aí a todos vocês que nos ouviram também e acompanhem o Enclose nas redes sociais para ter mais novidades a respeito da engenharia de sistemas e saber também sobre o lançamento dos próximos episódios do nosso Systems Talk. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado a vocês pelo convite. Uma boa noite a todos. Obrigado por toda a contribuição, infraestrutura e briefing que vocês fizeram comigo aí, pela organização e dedicação do tempo que vocês também pelo tempo. Muito obrigado.